E aí a gente tem também a situação de o que a gente chama de locução adjetiva. Então a locução adjetiva é quando eu tenho ali uma expressão que tem mais de uma palavra, tá? E com valor de adjetivo. Então eu vou ter ali, por exemplo, uma preposição mais substantivo, mas que vai assumir valor de adjetivos, tá? Então, por exemplo, uma frase, seja ela escrita ou falada, a locução adjetiva tem o objetivo de facilitar a compreensão e permitir ali, às vezes, que o discurso fique mais sofisticado. Mas também há situações, né, em que, às vezes, a locução adjetiva, ela tem a necessidade de ser utilizada porque eu não tenho exatamente um adjetivo específico para aquela palavra. Quando eu falar na aula de hoje, a aula de hoje, ou falar a aula odierna, aí você vai falar o quê? Né? Porque odierna é o adjetivo equivalente a de hoje, né? Mas aquilo, às vezes, ele simplifica, porque vai soar estranho você usar o adjetivo. Então, o discurso vai ficar mais simples e mais fácil de ser entendido quando a gente usa, às vezes, a locução adjetiva. E dependendo do contexto, às vezes o adjetivo não cabe. Um exemplo que eu sempre uso, por exemplo, amor de mãe, eu consigo trocar por amor materno. Mas se eu falo assim, por exemplo, isso é coisa de mãe, porque é uma ação que geralmente as mães fazem. Se eu falo isso é coisa materna, não dá o mesmo efeito de sentido, o mesmo efeito de entendimento da frase. Então, nem sempre você vai colocar o adjetivo no lugar e naquele contexto o adjetivo ele vai funcionar. Casa de boneca. Você está usando o termo de boneca para especificar o tipo de casa ali. Mas você tem algum adjetivo que eu possa colocar no lugar de casa de boneca? Tem alguma palavra que eu coloque ali? Né? Então você vê que nem sempre vai ter um adjetivo para colocar no lugar. Então, só a locução adjetiva ali, ou seja, eu tenho de preposição, boneca, substantivo. Aí eu falo casa de boneca, eu estou especificando o tipo de casa. Então eu estou caracterizando. Na frase, eu estou indicando qual é a casa. A gente geralmente chama até de casinha de boneca, né? Porque tem aquele efeito. Então, o de boneca, ele é uma locução adjetiva porque ele caracteriza, especifica a casa. E nesse caso, eu não vou ter necessariamente um adjetivo para colocar no lugar. Então, às vezes, acontece de ter um adjetivo equivalente e às vezes não, né?